Helder, a gente tem aqui, por falar em pessoas debilitadas, com uma cognição um pouco desequilibrada aí, os profetas econômicos aqui no Brasil. Opa! Brasileiros. Também vão errar sobre a Argentina, né? Imagina o que o Paulo Guedes deve estar falando da Argentina, eu gostaria de ouvir, né, para fazer a minha análise totalmente ao contrário do que ele fala. Né? Tudo que o Paulo Guedes falar, tudo que esses caras falarem, você pega o contrário, que é o que acontece. Então tem um compilado aqui da página do perfil Desmentindo Bolsonaro, que fez aqui um compilado, né, do que os economistas de direita, de extrema direita falaram, que são os únicos ouvidos, né, pelas grandes mídias aqui no Brasil. Não existe uma pluralidade, não existe, né, ouvir o outro lado, nunca. São sempre esses mesmos economistas, e eles que invadiram as livrarias, os canais de YouTube, são os mais vendidos, tal. E o que eles falam e o que aconteceu. Então, para você ter uma ideia do nível e do erro, né, dessas pessoas todas. Ao que tudo indica, pelo que está aparecendo nos dados econômicos agora, o mercado já está projetando uma Selic mais alta para 2023. Então, se antes a discussão era sobre quando a Selic iria começar a cair, agora a discussão é quando ela vai voltar a subir. O Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, conforme o mercado previa. Foi a quarta queda seguida. Agora, os juros oficiais do Brasil estão em 11,75% ao ano. A verdade é que no futuro não tão distante, a Faria Lima, os agentes de mercado, apoiadores do Lula, esses economistas, esses liberais, eles vão se dar conta que fizeram a pior precificação de risco da história do Brasil. Superestimaram o risco de Bolsonaro e subestimaram o risco de Lula. Depois da aprovação no Congresso da reforma tributária, a agência de classificação de risco S&P elevou a nota de crédito soberano do Brasil. Quais são os dois cenários que eu estou enxergando aí para 2023? Primeiro cenário, muito desastroso. Por quê? Porque o Lula vai fazer o que ele está falando aqui. Um PIB estimado em 2 trilhões e 130 bilhões de dólares em 2023, o Brasil subiu 2 posições e hoje é a 9ª maior economia do mundo. Muito desastroso. O Ibovespa subiu 0,68% nesta segunda-feira e bateu recorde histórico. A gente depende de países como Estados Unidos e China, então o Brasil não vai sair ileso. A economia brasileira deve ter um crescimento pífio em 2023, cerca de 1%. Então aí o PIB cresceu 2%, no acumulado dos 4 meses terminados em setembro de 2023. Então o PIB cresce agora 3,1% frente aos 4 trimestres imediatamente anteriores. A gestora Clave Capital estima que, na pior das hipóteses, o dólar poderá subir a R$ 5,78, com o Banco Central tendo que voltar a subir a taxa Selic nesse ano. Já o Itaú estima em seu cenário base que o dólar deverá encerrar 2023 em R$ 5,50. O dólar teve queda de 1% e fechou o dia a R$ 4,73. Essa é a menor cotação da moeda americana desde abril do ano passado. Quanto vai estar dia 1º de janeiro de 2023? 4,97. Que acho que o Biruliro ganha. Então vai ter Disney. Vai ter Disney. E se o Nine ganhar, quanto vai o dólar? Aí é 5,72. Você acha que já em janeiro vai ter essa diferença? Sem dúvida alguma, cara. Acho que espanta o investidor estrangeiro. O dólar caiu em praticamente todo o mundo. Aqui no Brasil, recuo de 0,70%, com a moeda sendo trocada a R$ 4,90. Eu quero que o mercado se exploda, pô. E aí, Beze? Sorte do Lula? Apenas sorte? Muita sorte do Lula, né? Nada de trabalho, né? É a melhor retrospectiva do ano aqui que a gente viu. Que deixa bem claro, né, o que esses economistas aí, pseudo-economistas, não dá para chamar de economista, um cara que não acerta absolutamente nada, é um incompetente, não estudou direito, estudou errado, né? Talvez tenha estudado, mas as escolas erradas de economia, né? E muito além disso, é essa sanha aí de querer que o governo Lula seja destruído. A gente tem aquela frase do Paulo Guedes para o primo rico, falando que em 6 meses o Brasil se tornaria uma Argentina, em 1 ano uma Venezuela, né? Pois é, não aconteceu nada disso, né? E tudo que esses café com fezes aí, essa galera aí, dessa turminha fala, né? Você deve ouvir por um lado e fazer totalmente o contrário, e o que vai acontecer? É impressionante, que os caras não acertam nada, não tem um acerto. É impressionante como esses caras sobrevivem ao mercado, à vida social desses caras. Se eu fosse um cara tão competente assim, eu sou eu tenho um pouco bastante aqui como jornalista, eu desistiria da minha profissão. Vou fazer outra coisa, cara.
Deu errado. Só que tem idiota ainda que segue esses caras. Tem imbecil que ainda dá, que é seguidor desses caras. Eu não sei porquê, né? Para talvez pensar, fantasiar um mundo equidistante que vai acontecer, tudo isso que eles falam, né? Que no multiverso talvez isso esteja acontecendo. Eu não consigo entender. Eu vou falar o que eu acho disso daí. Eu vi algumas pessoas que eu reconheci ali, tem um tal de Pete Money, tem o Pablo Spire, do Tourinho de Ouro, de Wall Street, em cima da mesa. Ó, a questão é a seguinte, tem vidente que acertou mais. Márcia Sensitiva, com certeza, acertou mais previsões econômicas do que esses analistas financeiros, Faria Limers e economistas. Mas por que eles erram? Bom, em parte é porque eles são torcedores do Bolsonaro. Você viu o Paspalho ali no fim? E o Biruliro e o Nine, para fingir isenção, aí chama os dois de apelido? Claro que votou no Bolsonaro, a gente não tem a menor dúvida disso. As pessoas erram frequentemente. Existe alguns erros dentro das ciências econômicas que são aceitáveis, como, olha, a previsão geral, até dentro do governo, era ter um cenário um pouco pior do que realmente foi, aí tudo bem. Até mesmo a previsão dentro do governo não era tão boa quanto foi no fechamento do fim do ano de 2023. Podemos dizer que está fechado. Isso pode acontecer com gente séria. Com gente que não é séria, o que acontece? Eu tenho absoluta certeza que existe uma indução ao erro para que haja um efeito manada para um lado da bolsa e dos investimentos, enquanto eles e os grupinhos com informações privilegiadas ganham do outro lado. Tá? E depois de 6 meses, a pessoa dá uma desculpa, bota a culpa no Lula, no Haddad, no Geraldo Alckmin, na Marina, até na Margareth Menezes, se bobear. Não, o problema foi porque a Margareth Menezes assumiu a cultura, a gente não esperava isso. O problema foi que a Ana Moser saiu, entrou o Fufuca, aí desestabilizou o mercado. Pode ter certeza, cara. Pega a carteira desses opinólogos de finanças, de economia, e veja bem onde eles investem e o que eles indicam para investir, se eles não estão apostando em desinformação e em farsa. Eu tenho certeza absoluta que é isso. Ninguém erra deliberadamente dessa maneira, não. Ô, Helder, quem erra deliberadamente é este médico aqui que pagou R$100 mil para almoçar com o Ronaldo. Opa, depois a gente vai trazer aqui também um cara que pagou R$150 mil para almoçar com Pablo Marçal. Pablo Marçal. Tem trouxa pra tudo. Tem idiota pra tudo. Tem trouxa pra seguir esses caras aí, velho. Tem trouxa pra seguir esses caras. Comprar curso do Pete Money, comprar curso do Pablo Spire. Confundi agora, deu um nó aqui. Tava falando de Pablo Marçal, né? Pablo Spire. Pablo Marçal também.